Bem, boa tarde. Estamos aqui na Galeria Vera Cortês para fazer uma conversa com a Suzanne Temlitz a propósito da exposição que está patente agora, que se chama História Natural. Como é que tu fazes estes trabalhos? Ou seja, quando começas, por onde é que tu começas? Cada vez que encetas uma série de trabalhos, por onde é que tu começas? Começas por uma ideia? Começas por uma deambulação por um sítio qualquer onde vais à procura de objetos, de coisas? Onde é que recolhes os seus objetos? Em que medida ou em que momentos específicos da criação dos teus trabalhos é que tu percebes que um elemento moldado pelas tuas mãos, seja em gesso, seja em cerâmica, se vai combinar com, enfim, madeiras trabalhadas como as que estão aqui, ou objetos, enfim, objetos domésticos, mesas, cadeiras, camas, armários, que tu, enfim, imagino que desmontes, ou talvez já os encontres desmontados. Enfim, queria que falasses um bocadinho sobre isso e como é que se processa essa forma de ir construindo estas imagens, estes objetos que, enfim, são muito sugestivos de tudo o que podem encerrar e todas as pistas que podem abrir para falarmos sobre o teu trabalho. É assim, eu acho que há sempre como um resto que ficou de outros trabalhos que eu levo quase como na bagagem, não é? Ou no bolso das calças, que ainda ficou para trabalhar. E isto de várias coisas que eu acho que, por exemplo, ainda não encontrou, ainda não foi explorado para mim de uma maneira suficiente e ainda tem que ser abordado com perspectivas diferentes. E, portanto, isto é uma das partes. Não há o criar do zero, talvez haja mesmo que eu tenho sempre uma ambição de, ok, vou fazer um projeto novo, portanto vou começar do zero. E depois começo a trabalhar coisas e depois não é afinal nada daquilo, porque começar do zero não existe, portanto tenho que voltar um bocadinho, um passo atrás para depois ir outra vez para a frente. E então, aqui muito facilmente parti. A minha vontade foi muito, eu quando vi pinturas de pintores que eu gosto e que eu procuro e telas que eu estava a visitar, eu apercebi-me que fazia leituras de como é que os elementos, se eu os passasse outra vez para a escultura, portanto, porque eu gosto de trabalhar nestes diálogos fictícios porque eu acho que no fundo temos tudo isso, não é? Assim, uma parte mais utópica. Eu perguntei-me sempre como é que a parte que, quando objetos e quando paisagens existem, como é que eu transpunha isto outra vez para a escultura ou para o espaço ou para um outro desenho. Portanto, é quase como uma... dissecar, é assim que se diz, não é? Portanto, pegar numa pinça ou pegar em dois paus e retirar as coisas, e foi o ponto de partida daqui. Foram, de facto, elementos que eu encontrei em pinturas de artistas que eu gosto, pronto, que eu ia, que quase que se impunham a mim, e então foi a partir daí que eu pensei, ok, como é que estes elementos, como é que eu os venho então trazer outra vez para o espaço, como é que eu os posso pôr outra vez fisicamente existentes, e foi a partir daí então que isto vai outra vez também ter com a tua pergunta, que eu fiz a escolha, ou que eu fui à procura de materiais que eu via muito com uma linguagem de pintura, embora sejam completamente clássicos, como a madeira, e eu até fui muito à procura, ao princípio, de materiais mais claramente que eu estou mais habituada, que é ir aos Leroy Merlins, é ir às encerrações, é ir às coisas, às pedras, quer dizer, eu fui onde eles cortam pedras, porque eu achava que eu precisava dessas linguagens que eu encontrava como
Mas pronto, e havia sempre uma frustração que eu percebia, eu não quero nem sequer esta responsabilidade, isto é grande demais para mim, portanto, no fundo, depois retirei, os elementos que estão aqui, quer dizer, esta exposição foi feita em Sintra, onde eu tenho uma quinta, e portanto até esta árvore tem eu tive que cortar esta árvore, tem a minha idade, que foi o meu pai que plantou, e portanto, eu achei muito curiosa, porque tem estes buracos que eu só descobri depois de ter que serrar, e pareceu-me, quer dizer, fiquei fascinada, porque parecem desenhos, não é? Parecem pontos de desenhos, quer dizer, é um desenho dentro de um desenho, é uma habitação abandonada de insetos, e portanto, quer dizer, tudo isto, pois eu vejo isto muito como desenho também, quando vou fazendo, penso também, pronto, e aí vou juntando os objetos conforme os penso, e também pensando neste próprio espaço, porque eu sabia a altura das vigas, etc., portanto também, mas quis que estes elementos que depois também se começaram a autonomizar, não é? Portanto, de um depois passou para outro, e depois precisaram de outras companhias, mas que tivessem estas escalas todas um bocado diferentes, pensadas. Uhum. E, enfim, ao contrário de outras exposições que tu fazes, que são de caráter, enfim, que fazem instalações e esculturas de grandes dimensões, que são objetos, enfim, únicos, mesmo que formados por múltiplos objetos, que ocupam o espaço todo, nós aqui estamos perante vários objetos, todos eles autónomos, não é? Que também ocupam o espaço todo, não é? Que também ocupam o espaço todo. Eu gostava também que falasses disso, justamente, de como é que tu pensas, enfim, em concreto esta exposição, mas outras exposições onde apresentas vários objetos também, quais são as lógicas ou as preocupações que presidem ao modo como tu vais dispondo as obras no espaço. Tendo em consideração também, nós falámos sobre isto ontem, a questão da luz. Eu acho muito curiosa a maneira como esta exposição está iluminada. Eu há bocado falava do encenar e do teatral. Esta exposição é o oposto disso mesmo, porque a luz não incide diretamente sobre nenhuma escultura, portanto, não encena, não enfatiza nada. A luz oferece um banho de luz que percorre todas as peças da mesma maneira que nós. São quase, estas esculturas que estão aqui, a mim parecem quase presenças que são, de certa forma, muito equivalentes a nós mesmos, a pessoas, não é? Não há aqui um protagonismo específico desta ou daquela obra. E queria-te perguntar qual é que é a importância da luz neste trabalho e também como é que tu, no fundo, organizas este espaço com estes trabalhos todos. Eu acho que esta luz, eu também já conhecia a luz da galeria e foi também pensado até que nós tínhamos esta boa base para trabalhar obras assim, porque, quer dizer, o próprio chão, e na última exposição anterior eu tinha pintado até as paredes todas da cor do chão, para quase ficar como, pronto, um corpo quase mais interior. E eu aqui sabia que, eventualmente, o próprio chão não haveria sombras, praticamente, e o próprio chão, eventualmente, faz como um espelho de água que muito subtilmente ou muito fantasmagoricamente espelha as esculturas, a presença de esculturas para baixo, não é? Quer dizer, que desenha no chão. Mas não... Claro que é sempre muito charmoso ter sombras de coisas, quer dizer, se ali aquela figura das duas antenas tivesse uma sombra, e já teria a desenhar outra vez o espaço de outra maneira. E no fundo, agora era mesmo só afirmar, ter esta afirmação delas próprias da forma mais pura e mais pintada, talvez de uma forma mais neutra, eventualmente, se isto existe, não é? Mas uma presença só pela presença só. Uhum. Mas curiosamente, quer dizer, os desenhos que tenho têm todas as sombras, não é? Porque senão esses sem sombra ficariam completamente bidimensionais, portanto esses tive que os transformar outra vez para dentro do espaço. Mas esta luz
e esta quase, para mim, um bocadinho suspensão do tempo, com esta luz e com esta ausência da sombra, e quase como também uma democracia, o que tu estavas a dizer, uma democracia daquilo que é o objeto, ou daquilo que é o outro e daquilo que sou eu, que não há diferenças de dramatismo daí, não é? De presença, de força. Há uma equivalência do elemento. Mas esse outro eixo de visão que tu convocas ao falares do modo como te interessou, esta superfície meio refletora que o chão oferece e a quase ausência de sombras, elas estão lá, mas estão, enfim, tão subtis, cruza-se também com muitas coisas que tu fazes no teu trabalho, que é justamente essa subterraneidade, esse submundo onde as coisas são intuídas e são percebidas, mas não são claramente enunciadas, e também, por outro lado, e em espelho, a maneira como tu trabalhas com a inversão, com as distorções dos eixos de visão, como, por exemplo, quando fazes obras muito grandes e muito altas, onde o que acontece nelas, para dizer assim, está tudo muito localizado lá em cima. Estou-me a lembrar, por exemplo, da obra que expuseste em Coimbra, na Bienal de Coimbra, e depois em Vigo, e ela em Vigo estava ainda mais depurada e obrigava-nos ainda mais a olhar lá para cima, provocando uma distância muito grande entre a nossa capacidade de visão e o objeto. Distorcendo também algumas das coisas que estávamos a ver, obrigando-nos a olhar com muita atenção para pequenos objetos que estavam lá em cima, e essa maneira que tu tens de convocar o que está em cima e o que está em baixo, ao mesmo tempo que ocupas o espaço, mas dando importância a esses extremos de visão, é muito interessante, porque aponta para lógicas de distorção dos eixos de visão, de inversão, de complementaridade, de modelos alternativos de olhar para as coisas, e não sei até que ponto. Eu acho que, não sei muito bem, agora que estás a falar nisto, também para mim, eventualmente, é porque eu acho que no momento em que a gente se está a focar ou que divagamos para um momento qualquer, entramos sempre quase como numa entre-escala. E, portanto, há sempre qualquer coisa por cima, qualquer coisa por baixo e dos lados, não é? E, portanto, é claro que temos uma camada em que as coisas não estão tão visíveis, não é? Mas no fundo, eu acho que quando eu crio estas paisagens, ou quando eu penso o espaço, não é? Tem muito a ver como se nós nos... ou como eu também vejo e penso as coisas, que é quase como se estivéssemos dentro de um hambúrguer numa camada interior, e as coisas passam-se também por cima e por baixo, não é? E por isso também sempre o pôr em causa eventualmente também da camada onde é que existe, quer dizer, se somos muito pequenos ou somos muito grandes, porque, quer dizer, eu não me importava nada fazer estas coisas também 40 vezes maiores, não é? Também funcionariam perfeitamente, ou então nós todos sermos só deste tamanho, era também, funcionaria para mim da mesma maneira, e adorava também ter esta experiência assim, e é um bocadinho assim que eu penso as coisas também, quer dizer, é podermos ser muito pequenos e as coisas têm que funcionar à mesma, ou sermos muito, muito grandes e termos também quase como esta posição de corpo, e guardar as coisas dentro de nós, no fundo, também, não é? Acho que até isto se chama abrigo, já não sei muito bem, mas acho que o título disto até é abrigo, pronto. Sim. E que também pode ter a ver com isso, não é? Sim, sim, a maneira como tu usas o vidro também, tu usas o vidro muito com esta capacidade de reflexão invertida, não é? De inversão das coisas, também de ampliação. E ou distorção também, às vezes. Ou distorção também, que é uma coisa que tu fazes também muitas vezes no trabalho mais escultórico, mais objetual, ou também no desenho. Estou-me a lembrar de uns desenhos antigos teus, com umas cabeças muito
deformadas, desculpem. E esta proposta que tu fazes de uma certa integridade ontológica, desculpem-me o palavrão, mas de uma certa integridade ontológica de seres e de objetos que à primeira vista não são nada disso, é muito interessante. Basta olhar ali para trás, para a comprida e para a crescida e para a comprida. Para a crescida e para a comprida, aquelas duas esculturas que estão ali, com pescoços enormes, sem cabeça, com camisas das quais não saem braços, ou não sabemos onde é que os braços estão, com umas botas pouco práticas, porque assentes nos saltos de madeira que se calhar até estão soltos das botas, imaginamos nós. Enfim, toda esta série de pequenas incapacidades e pequenas incongruências que estas figuras têm, mas que ao mesmo tempo não o são, porque elas apresentam-se... Afirmam-se, não? Elas afirmam-se, elas são assim, de facto, e elas afirmam a sua diferença como sendo absolutamente normal. Sim. E natural. Não é? Eu acho que esta é uma qualidade importante do teu trabalho, essa espécie de alteridade transformada em naturalidade, mais do que normalidade em naturalidade. Claro, sim, mas eu acho que esta parte também de equilíbrio e desequilíbrio que tu estavas a falar, de elas estarem calçadas, por exemplo, e das outras coisas também eventualmente estarem... Há uma fragilidade qualquer, mas que está muito estável ao mesmo tempo, não é? Sim. Também é esta ambiguidade e este fascina-me imenso, de facto, trabalhar o momento em que as coisas, de facto, existem por existir daquela forma assim, por isso também muitas vezes a cerâmica, porque a cerâmica também fica congelada quando vai para o forno, quando o vidrado é feito no forno e fica parado a certo ponto, a tinta já não escorre mais, portanto aquilo fica parado de uma maneira, ou o próprio gesso também, como eu utilizei aqui também, quer dizer, há uma estagnação e esta estagnação do equilíbrio e desequilíbrio e de figuras, ou destes seres, ou seja o que for, não interessa, mas, ou mesmo de outros objetos, no fundo as coisas repetem-se bastante, sempre de maneiras diferentes, de alguma maneira, não é? Mesmo também as tintas, quando eu uso as tintas, também tem a ver muito, eu acho, mesmo as próprias técnicas que eu uso da tinta depois... parar e depois fazer estas micropaisagens ou macropaisagens, há uma repetição, no fundo, talvez de maneiras muito diferentes, mas e que eu aqui abordei com estes objetos de facto muito completamente individuais, mas depois também se tornam e estão também, quer dizer, protegidos pelas paredes e por outros apontamentos também nas paredes. Aliás, em relação aqui a esta, muito, eu acho muito interessante a maneira como a Suzane, como tu combinas o desenho e a pintura no mesmo suporte, a maneira como te dedicas à minúcia absoluta do delineio das figuras através de um lápis ou de um grafito muito afiado, e como combinas isso de forma tão eficaz com manchas de tinta que por vezes estão quase no borrão, mas nunca chegam lá. Isso é muito interessante, a maneira como esse equilíbrio funciona. Lá está, falamos de equilíbrios, mas gostava se calhar que falasses um bocadinho como é que tu obtens estas formas todas que tu fazes, porque pode não ser evidente para toda a gente, como é que tu fazes isto? Isto é aquelas técnicas muito básicas de ter tintas mais ou menos líquidas e depois e pronto, eu trabalho muito também com a ideia do simétrico e da mancha rochar e do corpo também, não é? Portanto, eu tenho uma parte com tinta e que eu depois piso ou não piso e depois levanto, tenho uma outra folha em cima, levanto-a e depois consigo fazer
estas coisas meias vegetais, etc. Quer dizer, são técnicas que já muitos outros artistas, muitos antes de mim, há mais de 100 anos, também usavam e que se usou sempre também, não é? São técnicas, todas elas técnicas muito clássicas, no fundo, mas que eu acho fascinantes porque também me surpreendem a mim, não é? Quer dizer, tenho alguma distância com elas e depois com elas consigo outra vez, digamos, entrar em resposta, eventualmente. Mas e falar nisto, eu estava a pensar, porque quando falarmos e tu escreveste o texto, também o texto que tu escreveste também foi, no fundo, uma resposta também, quer dizer, foi quase como ter a segunda folha, porque a Catarina não escreveu um texto de historiadora de arte, escreveu uma ficção, ou escreveste uma fábula, e houve pessoas aqui na inauguração que eu gostei imenso porque acharam que eu tinha trabalhado a partir do texto da Catarina que usou... Não, mas é lindo, porque também usou todos os protagonistas no texto dela, deu os títulos, integrou os títulos e tudo isto se transformou outra vez, portanto também fez quase disto outra vez uma outra, mais uma camada que aqui de repente acontece e que fica suspensa também. Sim, quando a Vera e a Susana pediram para escrever o texto, eu andei um pouco a pensar o que é que haveria de fazer, na verdade. Isto era um texto para uma folha de sala e que nesse sentido não tinha que ser um texto excessivamente propositivo. Não tinha que ser um texto onde eu apresentasse quaisquer argumentos sobre o trabalho da Susana e pudesse, pelo contrário, ser uma viagem a partir dos indícios que ela nos oferece neste jogo sempre do revela e esconde, de um meio declarativo, meio representativo que o teu trabalho é, e eu decidi aceitar esse repto, na verdade, e partir para um registro completamente diferente. Observando esta coelha sem orelha, ou aquele cãozinho ali com aquela cabeça toda amarfanhada, que eu acho delicioso, ou aquele molusco, ou a cabeça de tartaruga que está ali, vendo que uma série destas obras têm ou são abrigos, como por exemplo aquele que está ali atrás verde, ou este aqui, aquele ali embaixo, aquele objeto também vermelho ali, e estas paisagens, tudo isto, como eu dizia há pouco, aponta para uma lógica narrativa evidente, porque há um lugar, há personagens e há adereços, então por que não pôr isto tudo a jogar? E de acordo com o universo da Susana, eu acho que mais lógico é de facto fazer uma fábula. Enfim, a fábula, como vocês sabem, são pequenas narrativas, sempre com uma intenção moral, em que os animais falam e têm ações como os humanos, e esta coisa em que os animais falam é muito engraçada, porque nós temos esta expressão no tempo em que os animais falavam, que eu acho que é muito interessante para pensar no trabalho da Susana, porque eu acho que esta expressão encerra um momento muito arcaico em que nós, humanos, mal nos distinguíamos dos outros seres da maneira como nos viemos a distinguir posteriormente. E o teu trabalho tem muito isso, o teu trabalho questiona muito, apesar de poucas vezes estarem representadas figuras humanas absolutamente realistas, o teu trabalho trata muito da maneira como o humano se cruza com o natural e de como o humano tende sempre para a natureza, mesmo que nós deles racionalmente e objetivamente estejamos sempre a tentar escapar dela. E foi daí, no fundo, que nasceu a ideia de fazer a história natural. De fazer uma história natural, exatamente, porque esta exposição tem também este título muito curioso, de história natural. A Susana interessa-se muito, sei lá, pela gravura do século XIX, por exemplo, tem interesse também no romantismo alemão, tem interesse também numa série
não tanto na série de áreas do saber, mas mais na maneira como estas áreas do saber se cruzam todas umas com as outras e o que é que pode nascer daí. Mais uma vez, esta hibridez. E a ideia de história natural, o próprio conceito de história natural refere-se a isso mesmo, eu pelo menos penso assim, não é? A história natural é um ramo da ciência que está, enfim, desacreditado, digamos assim, já ninguém, há muito pouca gente se auto-intitula naturalista, não é? Mas foi durante vários séculos e sobretudo no século XIX uma forma muito fértil de conhecer, de observar o mundo, sobretudo, de descrever o mundo, e no fundo essa história natural pode ser rebatida, essa ideia pode ser também rebatida para aqui, não é? Uma espécie de observação que tu fazes das coisas, do que está à tua volta, das relações. Há uma coisa muito interessante que o realizador francês, o Bresson, enfim, tem uma filmografia entre os anos 50 e os anos 80, para quem não conhece, muito influente, muito seminal. Ele escreveu uns livrinhos também muito bonitos, um livro chamado que é Notas sobre o Cinematógrafo, e há uma frase dele que eu gosto muito, que é quando ele diz que para ele o realismo, porque perguntaram se o cinema dele era realista, ele diz para ele o realismo não é fazer coisas, não é criar pessoas novas, nem criar seres diferentes, mas sim, pegando nas coisas tal como elas existem, criar relações novas entre essas mesmas coisas. Apesar dos teus objetos serem pouco realistas, eles estão aqui perfeitamente integrados, tal como nós estamos, por isso há essa tentativa de não os diferenciar, de não os separar de nós. E tu sabes que eu tenho muita resistência quando tu dizes novas, não é? Nós tivemos esta discussão uma vez, porque a Catarina estava a referenciar isso também comigo, que ela disse que eu criava, por exemplo, estes seres novos, ou situações. Sim. Pronto. Neste caso, novos, eles não existem. Claro, eu recuso-me completamente, porque eu acho que, quer dizer, não é nada de novo que eu faço, não é? Quer dizer, é simplesmente, há eventualmente só um deslocamento de um olhar, mas, quer dizer, eu não tenho, acho que não consigo, nem me vejo nessa grande responsabilidade ou possibilidade de criar alguma coisa de novo. É por isso que aí eu fico, retiro-me nessa, mas eu percebo o teu ponto de vista de como tu estás a dizer, mas eu... Mas não achas que estes objetos todos criam relações novas entre ideias, lá está? Não sei. Agora ficamos um bem sem sair. Eu ia te perguntar há pouco, ainda falando destas paisagens que estão aqui pela parede, há algo que elas têm que me interessa muito, que mais uma vez é a maneira como elas estão no limiar de não serem paisagens nenhumas. Portanto, elas são manchas de cor, nós conseguimos perceber eixos verticais, eixos horizontais, conseguimos discernir uma ideia de vegetação, conseguimos, enfim, ver uma montanha, enfim, nós conseguimos fazer esse trabalho todo, mas é um trabalho que é fruto complexo da imaginação a partir dos dados da percepção, ou seja, elas não estão lá de forma evidente, estão lá de forma muito mediatizada da maneira como tu usas as cores e as formas e tudo mais, mas estão num equilíbrio, e eu gostava que falasse um pouco sobre isso. Elas estão num equilíbrio que me parece muito fértil entre o serem perceptivelmente paisagens e estarem à beira de se desmoronar e não serem nada disso. Ou estarem à beira de se constituir, mas ainda não terem chegado lá, porque também não se percebe muito bem qual é que é o movimento, se é ascendente, se é descendente. No fundo é muito isso, quando estás a dizer isso também, por exemplo, aquela porta também não é uma porta, é uma mancha encarnada, não é? Com um bocadinho de castanho. Há muito esta, pode ser e pode não ser, não é? Eu acho que, mas depois encontrar o ponto em que é
e eventualmente esse ponto, exatamente, poder descair para o não é nada ou é alguma coisa, e aqui estamos outra vez naquilo que eu acho que é o momento suspenso que me interessa, não é? E quando eu também estou a trabalhar nisto é exatamente encontrar este ponto, e tu viste um destes trabalhos que estava muito mais trabalhado, eu tive que lixar tudo outra vez porque eu não aguentei, porque era afirmativo demais e não havia espaço nenhum para ele próprio, ou para nós e entre nós e ele, porque era muito, olha, talvez era demasiadamente narrativo, não sei, portanto, eu acho que sim, tens toda a razão, não sei porquê, mas procuro muito este bordo entre talvez sim, talvez não, ou é só assim porque senão é não assim, aquele momento da linha exatamente que só poderá ser assim porque senão não é nada. Talvez. Sim. Não sei, terminamos se calhar aqui. Obrigada.